que algo ruim que você fez sem se arrepender. O diretor ortopédico, Dr. Dennis, não era apenas um tirano, mas também não acreditava que as pessoas tivessem qualquer dor depois de uma substituição total do joelho. Eu frequentemente recebia ordens dele para o Tylenol. Quando os pacientes diziam que estavam em agonia, sentei-me ao lado tantas vezes segurando as mãos de velhinhas inocentes que estávamos com dores excruciantes. Passei tanto do meu turno chamando o doutor Dennis e exigindo medicação para a dor por pessoas que sofriam, apenas para que ele pedisse alívio da dor não narcótica, gelo, caminhada, massagem. Um dia, e finalmente, ele fez uma gacheta e codificou tudo o que tínhamos que tentar antes de entrar em contato com o médico para o alívio da dor. O contrabandista até a codificou em política. Um dia, cheguei ao trabalho para encontrar todos os meus colegas de trabalho discutindo sobre levar um paciente. Isto não era novidade, porque tínhamos um número qualquer de voadores frequentes, que poderiam fazer seu turno horrível. O paciente era o Dr. Dennis. Ele tinha um joelho feito. Eu tinha um sorriso tão grande quanto o Grinch no Natal, quando me voluntariei para levá-lo. Na avaliação, ele classificou sua dor em 10 numa escala de 0 a 10. Eu lhe disse que sua dor não poderia ser tão ruim assim. É apenas uma cirurgia no joelho. Você não me disse que não doía. O Dr. Dennis exigiu que eu lhe arranjasse morfina intravenosa ou Tidilaldid. Não pode fazer, doc. Você não é o médico neste caso. E é política nossa tentar todas essas outras coisas antes de eu ligar. Eu fiz trabalhar toda a lista como todos os outros antes. No final do meu turno ele estava chorando tanto, que estava soprando bolhas de ranho. Eu não me sinto nada mal. Depois de sua estadia, suas ordens mudaram para incluir medicação para a dor. Um motorista bêbado bateu no meu carro estacionado. Deixou uma enorme moça na porta lateral do motorista da frente, e depois se afastou. Acontece que eu estava olhando pela janela na ocasião e vi tudo, incluindo o número de sua placa. A polícia chegou lá pouco tempo depois e pegou meu depoimento. Depois de alguns dias e alguns telefonemas, descobri que nada iria acontecer porque ele era o filho do xerife do próximo condado. Rápido, alguns meses depois, vejo seu carro estacionado atrás de um bar local a uma curta distância a pé do meu apartamento. Eu peguei minha faca de caça e cortei os 4 pneus dele, e fiz um par de viagens ao redor dele destruindo a pintura. O amarelo Pontiac Sunfire. E ainda me lembro do maldito número da placa, mesmo depois de quase 20 anos. 5 ou 6 anos depois de meu ex ter lixado tanto nossos meninos quanto eu. Eu estava trabalhando como colecionador em um banco. Uma cooperativa de crédito ligou para procurar informações sobre alguém que eles procuravam. Quando terminamos com isso, trocamos nomes. Ela disse: "Uau, estou deixando de rastrear alguém com o mesmo sobrenome." Parece que minha ex e seu BF de 6 ou 7 anos, ambos estavam escondendo seus carros de serem repoed. Então, descobri onde e quando eles estariam. Chamados de meu novo melhor amigo, e ambos os carros foram revistados ao mesmo tempo em 2 estados diferentes. Senti-me mal por um tempo, mas sem arrependimentos. Há alguns anos atrás eu tinha um namorado e um melhor amigo. Meu melhor amigo namorava com meus namorados melhor amigo. Meu namorado e meu melhor amigo se encontraram nas nossas costas. Arruinou 2 anos de amizades e 2 relacionamentos. Meu namorado trabalhava em um local de aluguel de equipamentos de construção. E antes que tudo isso acontecesse, ele tinha me arranjado um daqueles grandes tanques de propano para minha lareira ao ar livre. Avanço rápido. Alguns meses depois de tudo ter acontecido, ele me estende a mão. Ele diz que conseguiu um novo emprego e precisa devolver aquele tanque de propano ou ele teria que pagar o custo do equipamento perdido. Foi por volta de $200. Eu respondi: "Não", e bloqueou seu número. Não foi muito agradável. Mas maldição se eu não me arrependo. Eu ainda uso o tanque de propano o tempo todo. RS. Anos atrás eu trabalhava para um cara rico que era casado com alguém semi-famoso. Ele entrava todas as manhãs e falava sobre o fantástico jantar que ele tinha na noite anterior. Como ele saía com alguma outra pessoa famosa ou qualquer outra coisa. Ele me pagava amendoins. Tive dificuldade para pagar as contas. Eu era o assistente de escritório e cara da informática. Então chegou a hora de comprar um novo computador para um dos designers. Eu especulo algo e mostro a ele. Era um estripador de uma máquina para a época, início dos anos 2000.
mas não era caro o suficiente para um chefe de escritório. Por isso acrescentei uma placa gráfica de alta qualidade. O chefe estava feliz na época. A placa não acrescentou nada para o designer. Eles só fizeram ilustração e Photoshop. Então eu vim naquele fim de semana e troquei a placa gráfica pela minha envelhecida de casa. Ninguém nunca soube ou se importou. E eu recebi uma nova placa gráfica. Um dia, o treinador me obrigou e ao meu amigo a limpar o depósito como punição por descuidar das aulas. O treinador me deu seu cordão com suas chaves e apito para abrir e trancar o depósito. Quando terminamos, meu amigo me pediu o cordão e ele pegou o apito do ônibus e enfiou o bocal no seu bumbum debaixo dos calções. Fomos procurar o ônibus e lhe devolvemos o cordão, pois outra aula estava começando. Eu não disse nada sobre o que meu amigo fez com o apito. A primeira coisa que o treinador fez quando recebeu o cordão de volta foi começar a soprar o apito. Eu gritei e humilhei um menino para salvá-lo dos caras que o saltavam. Eu disse a ele que ele ia ser pego, mas ele não acreditou em mim. Então eu disse coisas desagradáveis e ele correu para casa. Quando ele se foi, os caras foram esventrados e não tiveram chance de vencê-lo. Nós nunca mais ficamos com esses caras. Mas é aquele garoto que eu penso a cada poucos anos de forma aleatória. Eu humilhei na frente de uma garota que ela esmagou. Ela estava com ela ao ser atacada. Ela estava com um dos caras. Gozei muito com ele. O rosto dele antes de correr para casa estava tão triste e chateado. Espero não tê-lo trocado por isso. Isso me matou, mas, ao mesmo tempo, estou feliz que ele não se machucou com os caras que eram mais velhos e queriam longe com ele. Garoto doce. Éramos 13 em um parque. Meu ex me traía com seu colega de trabalho e não me respeitava nem o suficiente para tentar escondê-lo. O colega de trabalho sabia de mim e não parecia se importar. A casa onde morávamos era minha. Então eu expulsei. Eu sabia que ela iria ficar com o destruidor de casas. Então coloquei o molho mais picante que pude encontrar na garrafa de lubrificante e o deixei em cima de suas roupas bem dobradas no meu degrau da frente. Nunca ouvi o que aconteceu de uma maneira ou de outra, mas espero ter esquentado as duas. Tirei cerca de $100 de uma empresa na qual trabalhei quase todos os dias durante cerca de 2 meses. Eu era um motorista de entregas, e eles nos davam um iPhone sem caixa quando fazíamos entregas para deixar as pessoas pagarem com cartões de crédito. Eu disse a eles que precisávamos de um caso, mas eles nunca ouviram. Um dia, quando eu estava entregando, quebrou. Não tenho a menor ideia de como. Eu nunca o deixei cair. Mas eles decidiram que eu precisava pagar $100 para cobrir o conserto do telefone. Eu lhes disse que não pagaria, pois isso não é algo que um funcionário deveria pagar. Se eles ficassem tão chateados, eles poderiam me despedir, mas não fariam isso, já que fui eu quem fez o turno da noite e fechou a loja de segunda a quinta-feira. Quando os proprietários estavam de folga, eles decidiram tirá-lo do meu próximo salário. Assim, a partir de então, eu tiraria $100 do caixa todos os dias até o dia em que eu saísse e fosse para a faculdade. O proprietário acabou indo para a cadeia cerca de 3 a 4 anos depois por dormir com uma menor e fornecer-lhe metanfetamina. Meu único arrependimento é que eu não tomei mais. Quando meu amigo e eu éramos jovens, invadimos uma casa de traficantes de drogas e o limpamos. Pegamos todo o dinheiro e jogamos a heroína pela janela no caminho de casa. Meu amigo levou tudo o resto, até mesmo estes estranhos cristais que ela encontrou. Acontece que os cristais pertenciam à namorada do traficante e eram muito sentimentais para ela. Ela fez um apelo implorando pelo retorno deles nas mídias sociais. Então nós os colocamos em um envelope e os deixamos de volta na porta de sua casa. Não sinto nada sobre isso. Eu faria novamente em um piscar de olhos. Tirei uma carga de equipamento do meu antigo trabalho. Resumindo, trabalhei lá por 20 anos. Em um lugar pequeno, nunca mais de 20 funcionários. Eu e os 2 diretores éramos as únicas constantes. Depois de 18 anos, eles venderam para uma empresa nacional. 2 anos mais tarde, a matriz decidiu nos fechar. Antes deles aparecerem no último dia, os 2 patrões e eu pegamos tudo o que podíamos e fugimos com ela. Peguei a TV 42 e Xbox da sala de almoço e o Microsoft Surface Pro com todos os enfeites. Tínhamos algo realmente bom lá. Ótimas pessoas, bom trabalho, ótima linha de negócios, produto brilhante e a matriz fodeu 20 funcionários ímpares. 100% faria de novo. 2 alunos da 8ª série tentaram enfiar a raquete de tênis de meus irmãos pelo rabo acima. Talvez ela estivesse na 5ª série.
Ellie chegou correndo para casa chorando. Eu desci e bati neles. Eu definitivamente poderia ter ido longe demais. Meu pai desceu porque sabia que eu tinha descido para dar uma surra neles. Ellie me disse para parar e nós chamaríamos a polícia. Eles se meteram em sérios problemas e precisavam de uma carona para o hospital. Felizmente, eu não tive problemas. Eu tinha 18 anos, então poderia ter me metido em problemas. Imagino, seus pais também estavam muito chateados com as ações de seus filhos. Tudo deu certo, embora eu perceba a sorte que eu e meu irmão temos. Eu não paguei a conta médica de meu filho ou não paguei seus impostos após sua morte. Ele morreu em nossa casa e a ambulância o levou e eles nunca conseguiram reanimá-lo. Eles trabalharam nele por cerca de 20 minutos, mas nunca conseguiram nada. Eu me sinto sem obrigação de pagar nada. Era de manhã cedo. Não havia mais ninguém. As pessoas estavam sendo pagas para sentar-se por aí. Meus dólares de impostos vão para lá. Não tenho nenhuma ideia sobre isso. Se seu filho morrer, isso deve apenas eliminar essa dívida. Que se lixe esta linha do tempo. Eu quase atirei em um homem uma vez, mas não me arrependo disso, porque ele estava tentando matar seu colega de trabalho batendo com a nuca na calçada. E porque eu consegui gritar com eles e chamar a atenção do cara para mim, e assim desarmar a situação, antes que alguém sofresse mais algum dano. Assim, apesar de meu treinamento indicar que eu deveria ter atirado naquele homem no local, fui capaz de encontrar uma maneira melhor, e não precisei atirar nele. Mas, no que me diz respeito, essa é a pior coisa que já fiz, e estou feliz por não ter que fazer isso. Quando eu tinha 14 anos de idade, tinha este vizinho malvado sempre estacionando seu carro ao lado da cerca onde eu saí de casa para tirar minha bicicleta para poder ir à escola. Se ela estacionasse seu carro lá, eu teria que levantar minha bicicleta por cima da cerca e correr ou subir com ela porque eu não conseguiria abrir nosso portão. Enfim, eu fiquei irritado. Ela era um novo vizinho e nunca falou conosco. Então eu vi isso como uma falta de educação. Comecei a chavear o carro dele. Era um beco sem câmeras e suas janelas não conseguiam vê-lo. Sempre que aquele carro estava lá, as marcas das chaves apareciam. Um dia, Ellie perguntou à minha mãe se ela sabia. Claro, ela não sabia porque eu nunca lhe disse. Mas ouvi dizer que se Ellie pegar quem o fizer, vai matá-los, pois gastou 500 libras em reparos. Avanço rápido 2 semanas. Ela ainda estaciona lá, mas eu parei de chavear seu carro por um pouco até que o calor diminua. Ela agora tem uma câmera de choque em seu carro e eu fico paranoico, sempre filmando. Então quando recebo minha moto, exagero no fato de que estou com saudades do carro dele. Então, um dia voltando da escola, estou na entrada do beco consertando um furo no meu volante e ele se enervou em quase me bater e começou a se enfurecer com o fato de eu estar em seu espaço e ele precisa ficar dentro de casa o mais rápido possível. Tem um monte de coisas no chão onde estou consertando minha bicicleta. Então demora 1 minuto, mas ele começa a jurar que eu pego minhas coisas e as mudo para a nossa entrada. Esta é a última gota. Então eu espero até o final da noite, por volta das 23 horas, e espero até que eu saiba que ela está dormindo. Vou para o beco e começo a deflacionar todos os pneus dele. Em seguida, chaveio as maçanetas e a tampa da gasolina dele. Para terminar meu plano mestre, contei a meu amigo e ele me deu um pouco de super cola que seu pai tinha. Isto era um material muito forte. Apliquei-o em todas as aberturas que pude ver e suas lâminas do limpador de para-brisas e escondi o máximo de evidências que pude. Avanço rapidamente para a manhã seguinte e todo o inferno se solta. A polícia em todas as portas de nossos vizinhos apelando para declarações de testemunhas de CCTV. O vizinho está absolutamente lívido, andando para fora de sua casa e gritando com os policiais. Fiquei assustado porque pensei que ele talvez soubesse que era eu. Mas nunca ouvi mais nada depois que dissemos à polícia que não sabíamos de nada. A partir daquele dia, ele nunca mais estacionou lá. Na verdade, conseguiu instalar um drive-thru em sua casa. Acabou sendo um cara legal e muitas vezes nos convidava para churrascos e eu costumava até ir brincar com seus filhos PS3 quando eles terminavam. Acontece que o dano total causado por meus esforços foi maior do que o valor dos carros e ele teve que raspá-lo. Eu era muito jovem para realmente saber mais, mas penso nisso às vezes e não tenho arrependimentos.